Pastor Marcílio, a gente muitas vezes não tem noção. Tem gente que olha e diz: será que isso é para quê que o pastor está falando? Mas Deus sabe o que cada um aqui está vivenciando. Deus sabe o que cada um está passando. E você não tem noção dos livramentos ocultos que Deus tem nos dado. A gente muitas vezes entra no carro e não sabe uma bala perdida que passou, um assalto. Hoje eu lembrei de vários irmãos aqui que trabalham com Uber, quando eu vi aquela cena da mulher. E a gente precisa cobrir a nossa casa, os nossos irmãos, porque só Deus, irmão, pode nos livrar. E as pessoas estão malucas, as pessoas estão ficando perturbadas, estão tendo surto de loucura, entra nos lugares e atacam as pessoas. Então, irmão, não brinque. O mundo espiritual existe. O mundo espiritual existe. E o que está acontecendo vai ser liberado agora no carnaval. Então a gente precisa estar em oração, em vigilância, declarando: Pai, guarda os meus filhos, guarda a minha casa, guarda a nossa igreja, guarda os nossos irmãos. Livra, Senhor, porque quem nos guarda é o Senhor. É o Senhor. Pai, nós queremos orar pela vida do teu servo. Continua usando o pastor Marcílio. Fala conosco, Senhor. O Senhor tem algo para entregar para cada um de nós aqui esta noite. E eu tenho certeza que o Senhor já revelou a ele. Desenrola todo o rolo que o Senhor tem para falar conosco. Assim também, Pai, como igreja, nós abençoamos a vida do teu servo. Abençoamos a sua família, a qual ele deixou lá, Pai. Seus filhos, sua esposa. Cuida deles, Pai. Surpreenda eles também. Abençoa o teu filho ainda mais no seu ministério, em tudo aquilo que ele tem colocado, o seu propósito. Que ele, ao chegar ali, ele também seja surpreendido com as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Ou simplesmente Shalom, povo de Deus. Vamos em pé louvar ao Senhor ainda. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, o que acontece? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé.
vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Mais uma vez a glória. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia cante. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos romper em o nome de Jesus, vamos romper em fé. Ainda em pé como você está, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Quem ainda consegue ficar em pé, não é, irmã? Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22. Eu já devo ter pregado essa mensagem aqui, mas eu vou focar um pouquinho mais o valor fé nesse texto que vamos estar fazendo uso dele. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Arley, o pastor dessa igreja, meu amigo. Fiz um stories avisando que estaria aqui. Falei, na igreja do pastor Arley, o meu amigo. Rapaz, foi o stories mais bombado no meu Instagram. Falou o seu nome, varão, pronto. Glória a Deus. Pastor Arley é um querido. A gente goza de uma aliança no Senhor. Eu sou muito feliz. Deus me abençoou com a amizade do pastor Arley. E não só com a amizade dele, mas também com a amizade da Carlinha, essa querida que está aqui. E também o Rodrigo Germano, seu esposo. Cadê ele, gente? Está ali, o bonitão. É isso aí, ó. É o varão das libras. É multiuso o homem, graças a Deus. Ambos empreendedores. E também, tá me avisando outras coisas ali. Gente, deixa eu avisar os sementes do secreto aqui para vocês, rapidinho. O pessoal vai colocar aqui atrás, né? Antes de ler o texto. Isso. Esse é o nosso endereço eletrônico das devocionais Sementes do Secreto. Desde o dia 1º de janeiro até hoje, e eu espero que até o final desse ano, vamos ter uma palavra de Deus para ministrar o seu coração. Hoje, o tema de hoje foi história ou promessa? Promessa ou história? O que Deus quer viver com você? Uma promessa ou uma história? Essa devocional já bateu mais de 2.000 visualizações hoje. Ontem foi Bastidores da Espera. Antes de ontem foi Lagarta ou Borboleta. São reflexões bíblicas, entre 3 e 5 minutinhos ali. E se eu fosse você, eu maratonava desde janeiro até aqui, porque tem muitas porções ricas da palavra de Deus para abençoar você nesse endereço eletrônico aí, tá? Sementes do Secreto. Vai naquela parte dos Reels e você vai ter acesso a todo o conteúdo lá. Também no YouTube, viu, gente? Eu recebi um testemunho hoje pelo YouTube das Sementes do Secreto. Uma irmã agradecendo a Deus por todas as manhãs a gente está ali ministrando ao coração dela. Deus tem feito muita coisa boa. E eu louvo e reconheço a bondade de Deus através de pessoas que Ele tem levantado para cuidar da gente, para trazer aquele contexto de equipe e assessoria que tanto abençoa, que tanto ajuda. E ainda estou trazendo amigos para fazer parte com vocês aqui, viu, pastor Arley? E o meu pastor vai cuidar muito bem deles. E eu vou estar lá de Curitiba, não supervisionando, mas cooperando também. Em nome de Jesus. Sem intriga nenhuma, não é?
É muito pastor para o tanto de ovelha que Deus vai mandando. Ricardo, queridão. Tem uma família ali de amigos preciosos, Ana Clara, Kelly, Cristina, irmão Sebastião, irmã Marta. Amigos também de longa data. Meus amigos todos têm, a gente gosta de uma amizade de 20, 30, até aí, tá? Não conto mais nada não, para não entregar muita coisa. Mas, sentado ou em pé como você esteja, faremos uso agora da palavra de Deus, tá bom? E eu quero pregar sobre o tema, a fé que opera milagres. Vamos saber que fé é essa que opera milagres? E você vai entender com a gente hoje que existe 4 tipos de fé. Mas nós vamos focar na fé que opera milagres. Com certeza, todas elas são bíblicas, por favor. Marcos 5, 22. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. E implorou-lhe insistentemente, a minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Ouvindo falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Os discípulos responderam, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse, filha, a sua fé curou você. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram, a tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem à menina alguma coisa para comer. Pai, lemos a tua palavra e pedimos que no nome de Jesus, o teu Filho, a tua graça repouse sobre nós na forma de nos abrir os olhos do entendimento. E no nome de Jesus, toda mente e coração cativos ao trono do Senhor em glória. Qualquer roubador da palavra seja repreendido nesse instante. Qualquer resistência ao que o Senhor quer fazer seja repreendido nesse momento. E que o ambiente esteja livre para o agir do teu Espírito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Por favor, se sente e ouça com fé a exposição bíblica da palavra de Deus nesse texto que nós acabamos de ler. O Evangelho de Marcos, ele tem uma particularidade. Segundo os historiadores, quem escreveu Mateus e quem escreveu Lucas teria diante de si o Evangelho de Marcos. De acordo com um historiador acreditado chamado de Papias,
o evangelho de Marcos seria então o evangelho de Pedro, reminiscências, escritos de Pedro. Pedro, no cenáculo, teria pregado para povos de diversas línguas, e Marcos teria interpretado, tomando anotações de Pedro para falar ao povo. Assim, o evangelho de Marcos apresenta ele como autor, embora tudo quanto circunda diz respeito a Pedro. É o único evangelho que você, ao ler, escutará a expressão de Jesus, depois de ressuscitado, dizer: avise a todos os meus irmãos que eu ressuscitei, e a Pedro. Porque Pedro, por ter negado Jesus antes da morte, agora, depois de ressuscitado, Pedro ainda se sentia devedor a Cristo, e ele não se perdoava, até que Jesus veio e trouxe cura por meio do arrependimento. Deixa eu abrir um parênteses aqui bem grande, para explicar algo para vocês. Quando as pessoas querem, por meio da clínica da alma, ou quebrar maldições hereditárias, ou ministrar em cura interior para as pessoas, elas por vezes não estão entendidas direito no que estão ministrando, ou até quem está sendo ministrado não tem ideia direito do que está recebendo. Escutem bem, queridos. Cura, libertação, restituição e restauração são benesses que nascem no terreno fértil do arrependimento. É através do arrependimento que pecados são perdoados, que maldições são quebradas e que almas são restabelecidas, são restauradas. É através do arrependimento que acontece restituição, é através do arrependimento que o perdão coroado tem significado. Deus só perdoa quem se arrepende. Se não há arrependimento, perdão algum vai ter algum significado. Quando Jesus confronta Pedro em 3 perguntas, está provocando em Pedro arrependimento de pecados. Então Pedro, respondendo a Jesus na provocação do arrependimento, entendeu que ele não amava a Jesus tanto quanto ele acreditava amar. Quando Pedro, antes de negar, disse: Jesus, todos se neguem, eu jamais te negaria. Jesus então alertou para que ele não confiasse na arrogância e na prepotência do seu coração. Jesus disse: ainda hoje, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. E isso humilha o coração de Pedro. Isso abala a confiança de Pedro. Isso destrói a arrogância de Pedro. Ninguém vai amar a Deus confiado em si mesmo. Nós amamos a Deus respondendo a Deus. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nem capacidade, por iniciativa própria, nós teríamos de amar a Deus, se isso por Deus não fosse provocado em nós. Mas o Deus de amor nos amou primeiro, e em resposta ao amor de Deus, nós amamos a Deus e também amamos aos nossos irmãos. Então, arrependimento, irmãos, é o lugar rico onde acontece tantas coisas maravilhosas: quebra de maldições, cura da alma, restauração de família, o verdadeiro significado do perdão, e um tantão de outras benesses brota, surge, nasce, germina a partir do arrependimento. Então vamos valorizar a doutrina bíblica diz respeito ao arrependimento, porque arrependimento de pecados é algo pouco pregado nos púlpitos de igrejas, e tem gente que até hoje não entendeu direito o que significa arrependimento. Alguns substituem arrependimento por metanoia e fica na ideia de mudança de mente simplesmente. Mas o arrependimento abrange aqui e mais lá no fundo. Arrependimento toca a mente, move os sentimentos e também as emoções, causando uma completa conversão. Quando eu digo completa, pregando aqui eu expliquei um pouquinho sobre isso. Conversão é isso aqui, ó. 180 graus. De um caminho abandonado para si e voltado para Deus. Não é 360 graus, gente, que aí eu volto para o mesmo lugar. E Deus não quer que eu volte para o mesmo lugar. Ele quer que eu dê as costas para o meu caminho e o siga. Oh, glória a Deus. De maneira que a conversão traz sentido para o arrependimento. Quando você muda o caminho,
Quem provocou isso foi o arrependimento em você. Romanos 2, verso 4 diz que o arrependimento é bondade de Deus, para ele não entrar em juízo e destruir aquele que não se arrependeu. Até para se arrepender, Deus tem que provocar o coração da gente. 2 Coríntios 7:10, o apóstolo Paulo diz que o arrependimento segundo o mundo gera morte, mas segundo Deus gera a tristeza. Segundo o mundo gera morte, mas a tristeza segundo Deus gera arrependimento de pecados. Olha que maravilha. Até quando Deus nos entristece, Ele quer ensinar alguma coisa ao nosso coração. Fechado esse parênteses, falar a respeito do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como um operador de milagres, um servo do Senhor. E é o Evangelho que mais vai observar as obras de Cristo do que os seus ensinos. Mais as obras de Cristo do que a própria pessoa. Mas nas obras de Cristo, nós entendemos de Cristo e também dos seus ensinos. Porque cada um destes milagres, ainda que focados à ótica de Marcos, faz parte da tríade, dos três aqui, da visão sinótica do Novo Testamento. E sinótico é uma expressão no grego que significa olhar na mesma direção. Então Mateus, Marcos e Lucas olham na mesma direção. E é maravilhoso chegarmos no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, mas antes do capítulo 5, nos capítulos anteriores, Deus, por meio de Cristo, já anda operando coisas maravilhosas, coisas grandiosas. A boca seca aqui toda hora, irmãos. Aí depois eu saio nas fotos tudo com a língua para fora. Aí o meu amigo ali fica, pastor, tá difícil tirar uma foto bonita sua. A maioria tá com a língua de fora. Numa dessas, o Caio divulgou uma foto minha de banner com língua de fora. Eu repreendi ele em nome de Jesus e falei para o pastor dele, olha para esse moço. Mas irmão, coisa boa é estar no altar do Senhor, na presença de Deus, junto a amigos como vocês são. E é sempre um acontecimento, é sempre uma experiência maravilhosa pregar aqui para vocês. A gente prega para um povo que tem vontade de Deus, que tem sede de Bíblia. O pastorzão fica ali com a mãozinha nervosa atrás, tomando nota, depois enriquecendo com certeza tanta coisa que Deus acrescentar ao coração dele. Eu fico muito feliz, fico feliz. Até chegar ao capítulo 5, muita coisa aconteceu aqui. No capítulo 2 desse Evangelho de Marcos, um paralítico carregado por 4. Esses 4 abriram um buraco no telhado, desceram esse paralítico, e Jesus viu a fé deles, tanto do paralítico quanto dos amigos que ali estavam, e curou esse paralítico. Também Jesus operou o milagre de um homem com a mão ressequida no templo, para estender as mãos. Ele já teria aqui libertado o endemoniado de Gadara dos seus 6.000 demônios e confiado a esse ex-endemoniado, agora missionário, 10 cidades para alcançar para Jesus. Jesus aqui já tinha aquietado o mar e dado ordem ao vento para que se calasse nas tormentas. Jesus já tinha ensinado sobre fé, tanta coisa já tinha acontecido até chegar a esse capítulo 5. Então esses feitos de Jesus ganhou popularidade. Ganhou o nome de Jesus, era proliferado para todas as direções. Todos queriam saber quem era esse Jesus. E onde quer que se sabia que Jesus estava, as multidões se aglomeravam para tocar nele, para receber dele, para ter alguma atenção dele. E Jairo tem uma filha com 12 anos, que o evangelista Marcos não traz para a gente pormenores da doença da criança, se um vírus ou coisas outras, mas a garota está doente, quase à morte. Marcos liga esse milagre a outro milagre. Marcos coloca um milagre dentro de outro milagre. A menina tem 12 anos e no meio da multidão, quando Jesus marcha em direção à casa de Jairo, uma mulher que está com hemorragia também há 12 anos, toca na orla da veste de Jesus, no manto da vestimenta de Jesus. É um milagre dentro de outro milagre aqui. E esses 2 milagres encerram muitas lições para nós. Algumas bem semelhantes, mas no finalzinho se distinguem em algo que eu vou pontuar para vocês aqui. Mas observe que Jairo deixa a criança com a mãe,
e vem até Jesus. Quando Jairo vê Jesus, ele se prostra. A exemplo da mulher que sangrou por 12 anos com a sua hemorragia, versículo 27 diz que ela ouviu falar de Jesus. É aqui que eu destaco a importância dos pregadores sem nome, pregadores anônimos, que não tem nome, mas tem mensagem. Sabe quem Jesus é e o que Jesus pode fazer. E avisaram para essa mulher que ele passaria por ali e que ele poderia ser a única oportunidade de cura para a vida dela. E ela acreditou por causa de uma palavra pregada ao seu coração. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação de Cristo. É o que uma tradução mais antiga vai dizer. Prega Cristo. E isso vai gerar fé no coração das pessoas. Pregue a respeito de Jesus. Pare de falar de qualquer um e fale de Jesus. Faça fofoca de Jesus. Quer fofocar? Fala de Jesus. Ele gosta. Paulo disse que alguns, até com motivações escusas e impuras e mentirosas, falavam contra Jesus, mas ainda assim causava efeito contrário. Falavam contra Jesus e o povo queria saber quem era esse Jesus. Fale de Jesus. Sabe o que acontece quando você fala de Jesus? Ele se aproxima para tirar o assunto a limpo. 2 no caminho de Emaús falavam de quem? E não falavam coisa boa, viu? Jesus chamou eles de tardos de mente, ou seja, tolos, para crer nas Escrituras. Falavam de Jesus como um fracassado, como um derrotado. Acreditávamos que era Ele. Sonhávamos que era Ele. Alguns disseram que era Ele. Até que Ele mesmo chega e diz, sou eu estou aqui. Sou a razão do assunto. E quero explicar para vocês que vocês estão atrasados no tempo. Eu mesmo ressuscitado aqui com vocês, vou cear. Quando parte o pão, eles se lembram da palavra de Jesus pregada que aquecia o coração deles, curando as emoções deles, libertando eles das desilusões. Fala de Jesus, querido, isso pode mudar a vida de alguém que está sofrendo há muito tempo. A mulher, a ex-hemorrágica, tem isso para testemunhar, tem isso para dizer. Jairo ouviu falar de Jesus, a exemplo dessa mulher, e foi atrás de Jesus. Jairo é o principal da sinagoga, essa mulher nem nome tem. No registro de Lucas, ela é uma certa mulher na multidão, até que se torna alguém que o toca. Por fim, Jesus fecha o processo de cura, chamando ela de filha. Observou o passo a passo da restauração da identidade? Qualquer uma na multidão, certa mulher na multidão, alguém que toca, depois filha. Da intimidade, na comunhão com o Pai, que é curada e restaurada. Observem que Jairo vê Jesus e toma atitude, ele se prostra. Aqui a palavra coloca muito claramente a perseverança de Jairo. Porque ele, prostrado, insistentemente, ele diz, Jesus, vem na minha casa. Se o Senhor colocar a mão na minha filha, ela vai sarar e vai viver. Vem na minha casa, Jesus. A palavra casa, nesse texto de Marcos aqui, significa geração. O que Jairo está pedindo é para Jesus entrar na geração dele. Essa garotinha era filha única. E um sacerdote sem filho era considerado raiz amaldiçoada. E Jairo estava correndo o risco de ter até o seu sacerdócio reprovado frente a uma congregação, tendo uma filha única que não poderia lhe dar geração futura, descendentes. Mas observe que Jairo, ele ouve falar de Jesus, e quando ele vê Jesus, ele se prostra e insiste. Aqui está a perseverança. E deixa eu falar para você algo aqui. O perseverante sempre conta a sua história. Ele não conta a história de outro. O perseverante contará a sua história. O que se contrapõe à perseverança é a inconstância. E o inconstante é aquele que dá o primeiro passo, mas não dá o último. Dá o primeiro passo, daqui a pouco desiste no meio da trajetória. Mas no nome de Jesus eu quero liberar sobre você uma palavra de perseverança.
Você vai começar a jornada e vai completá-la. Tudo que estiver amarrado pela procrastinação, agora, no nome de Jesus, eu quero liberar o start de Deus para você. As coisas vão romper para você. A sua perseverança vai contar a sua história, porque você vai se demover do lugar de letargia, de marasmo e de procrastinação. Vai romper e vai viver o resultado da sua perseverança diante de Deus para a sua vida. Eu ainda sinto pelo Espírito de Deus que tem gente aqui que quando começa a decolar, o diabo cria situações e amarra ela de novo. Quando começa, agora vai, não vai. Agora vai, não vai. Eu te digo, agora vai, e foi. Em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra aí, faça festa com ela. Faça festa com ela. Celebre a Deus por essa palavra. Entendamos bem aqui, queridos, que a mulher também perseverou. Ela estava 12 anos se debatendo na sua enfermidade. Sabe o que acontece? Em relação a Jairo, a gente percebe isso. Ele insistiu, rogou até que Jesus fosse com ele. E onde está a perseverança dessa mulher? Em se debater na sua enfermidade, buscando melhora. Mas o que o texto registra? Que na busca por melhora, o que acontecia com ela? Ela piorava ainda mais. E aqui eu aprendo algo, queridos, e que está muito claro no texto. Quando você for buscar a Deus, busque a Deus do jeito de Deus. Busque a Deus se curvando, se humilhando. Não busque a Deus na força do seu braço. Porque enquanto você for buscar a Deus soluções para os seus problemas na força do seu braço, o que acontecerá com seus problemas? Eles vão piorar ainda mais. O que Deus está tratando no coração dessa mulher é a soberba, é a arrogância. Jairo chega prostrando-se diante de Jesus. Isso mostra a humildade. Antes de perseverar, Jairo chega com humildade diante de Jesus. Gente, a humildade é o terreno fértil para tantas benesses de Deus. A humildade nos faz refletir Cristo. A humildade é um valor bíblico tão poderoso que nos torna semelhantes a Jesus. Todo humilde e manso de coração se parece com seu mestre. Jesus vai ensinar humildade para os seus discípulos, sendo ele o rabi, sendo ele o mestre e o Senhor, lavando os pés desses discípulos. Depois que lava os pés, ele diz: vocês entenderam o que eu vos ensinei agora? Vocês me chamam de mestre e Senhor. Eu, sendo Senhor e mestre, ele pontuou isso. Eu vos lavei os pés, para vos dar o exemplo. Irmão, Jairo chega prostrando-se. É humildade isso. E eu gosto de acentuar isso aqui, porque quando Jairo chega se humilhando, ele comunica uma mensagem interessante. Jairo está dizendo aqui: ele é quem pode, eu sou quem dependo. Jairo está dizendo aqui: ele é pastor, eu sou ovelha. Ele é Senhor, eu sou servo. Ele é o pão da vida, eu sou o faminto. Ele é o manancial das águas vivas, eu sou quem tem sede. Ele é Deus em pessoa e eu sou aquele que o adora. Ele é o oleiro, eu sou vaso de barro. Jairo prostrado está deixando claro quem ele é e quem Jesus é na vida dele. A humildade nos coloca no lugar certo, para que a desgraça do orgulho seja removido do nosso coração. Tudo que de orgulho, arrogância, prepotência, altivez e soberba carregamos dentro de nós, é fruto do diabo, é semente danina do diabo. Foi o cão que colocou isso dentro da gente. E para Deus agir, Ele vai usar situações para remover o orgulho de dentro do seu coração. E duas são as estratégias de Deus. Uma é Ele de humilhar você, tratando de ti, te expondo, te envergonhando, tratando da sua arrogância.
A segunda maneira é ele provocando contrição para gerar arrependimento dentro de você. Mas quando você se humilha, você dá razão para Deus. E aí Deus vai fazer um banquete para você. Porque ele levanta o pobre e o necessitado do monturo e o faz se assentar entre príncipes. Oh, glória a Deus. É Deus quem faz isso, gente. É Deus quem faz isso. Coisa linda é ver Deus levantar o humilde. E coisa mais linda ainda é ver ele abater o orgulhoso. Tem 2 casos na Bíblia registrados. Nabucodonosor é o caso de orgulho reversível. E na sua arrogância, Deus colocou ele para pastar. O corpo dele, ele experimentou esse negócio de virar lobisomem, irmãos. O camarada virou animal. Cresceu pelo no seu corpo, e se esticou as unhas. A Bíblia traz esse registro. E ele comeu capim. Olha o que é que o orgulho faz. Emburrece as pessoas. Quando você vê alguma pessoa muito prepotente, muito orgulhoso, vai comer capim daqui a pouco. Chegou alguém com arrogância para você, mostra capim para ele. Quem sabe ele entenda alguma coisa. Mostra capim para esse burro. Ele vai pastar. Irmão, só aqui na Fêminis que eu prego desse jeito, porque nos lugares eu sou um pouco mais contido. Pregando aqui eu chamei crente de crente jumento e crente boi. Quem lembra que uma mensagem nossa está lá no YouTube, configurados pela palavra. 2 linhas de relacionamento de Deus com o piedoso, né? O piedoso jumento e o piedoso boi. Mas isso é para uma outra situação. O tema é configurados pela palavra. Deve estar lá no canal da Church. Mas observa bem, o segundo caso é o caso irreversível, que é o de Herodes. Herodes pegou a palavra dos discípulos, começou a pregar e ficou num lugar estratégico onde a vestimenta dele brilhava e o povo disse: Herodes agora está cheio do Espírito Santo. Deus está usando a boca de Herodes. Mas se existe algo que todos os pregadores do Evangelho sabem, é que a palavra é de Deus, o pregador é de Deus e a glória é de Deus. Não é nada para nós. Jesus nos ensinou isso na oração relatório que ele prestou para Deus em João 17. Jesus disse: Pai, nenhuma glória ficou comigo. Toda a glória que eu recebi, eu transmiti para o Senhor. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor, ao Senhor toda a nossa devoção, ao Senhor toda a nossa gratidão, ao Senhor toda a majestade, ao Senhor todo o domínio e todo o poder, pelos séculos dos séculos. Somente a Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oh, queridos, depois de humilde, persevere. Deus quer que você se humilhe, que você continue ali naquele lugar de contrição e de quebrantamento. Ele aguarda desde você. Aí você vai perseverar. A mulher entendeu que tinha que se humilhar. Ela chegou curvada para tocar na orla do manto. Ela se debateu por 12 anos, denotando isso a perseverança dela. Diferente de Jairo, que chegou para Jesus de frente, a mulher veio para Jesus de costas. Jesus estava de costas para a mulher. Porque a mulher estava querendo roubar o milagre dela. Jairo, ele era mais certinho. Ele pediu um milagre de frente. A mulher, estratégica e intencional, disse: eu vou tocar nele sem ninguém perceber. Isso não é coisa de ladrão não, gente? Me diga, isso não é coisa de ladrão? Pegar escondido sem ninguém estar vendo? É ou não é coisa de ladrão? E Jesus denunciou ela. Alguém levou algo de mim aqui. Parafraseando, é isso que o texto está dizendo. Tem um ladrão aqui nesse meio. A gente aprende com essa mulher a ser uma ladrona no bom sentido, gente. Vai saber. Mas é uma fé intencional que a gente percebe aqui. Uma fé intencional. A multidão está apertando. Ninguém está sentindo nada, mas a mulher que chega não está apertando ele, só toca na orla do manto.
e Jesus distingue ela da multidão. Oh, coisa maravilhosa. Sabe o que acontece nesse episódio com essa mulher? É que essa mulher valoriza coisas simples. Sabe quando você padece muito de algo, até que você consiga aquilo, muita coisa vai se vulnerabilizar em você. Aquele banho que Batseba tomou, que era o banho da purificação, que Davi colocou os olhos nela, era esse banho que há 12 anos essa mulher sonhava em tomar. O banho da purificação. Observou que quando Deus está tratando da nossa soberba, do nosso orgulho, até coisas mais simples e insignificantes se tornam importantes demais para a gente. Como estão entendendo isso aqui? Mas para Deus fazer isso com o nosso coração, Ele vai nos levar a lugares muito baixos. E é Ele quem está fazendo. Aí tem crente imaturo, que não entende o processo de Deus, se levanta aqui e fala: Satanás, eu te repreendo. E Deus não tem nada de Satanás aqui, filho, é eu mesmo. Algumas pessoas não entenderam até hoje o texto bíblico relacionado ao cortador, migrador, destruidor. É só devastador, tudo que não presta, tá ali. E o texto, o profeta Ageu diz, palavras do profeta Ageu, Deus na boca do profeta: o meu grande exército que enviei contra vós. Aí as pessoas ignoram essa parte que é Deus dizendo: o meu grande exército que enviei contra vós, e só fala sobre as classificações de devorador, cortador, destruidor, tudo que é tipo de lagarto ruim para a lavoura. Mas na tua infidelidade, Deus dará legalidade para que o cão venha. Lutero vai dizer que até o diabo é diabo de Deus. Ah, foi Agostinho que falou isso. Agostinho disse que até o diabo é diabo de Deus. Mas Lutero falou que o diabo não passa de um cachorro na coleira de Deus. Escute, o nosso Deus está acima do bem e do mal. Nunca perdeu o controle, continua reinando e soberano sobre tudo e todas as coisas criadas. As que existem aos nossos olhos e até as invisíveis que não estão ao alcance dos olhos. Ele é soberano sobre isso também. Eu não entendo como é que tem alguns crentes que ficam com medo de demônio. É o diabo que tem que ter medo de você, meu filho. Quando você chega, o gadareno que o diga. O ex-endemoniado de Gadara que o diga. Mas voltando nessa questão da humildade de Jairo, humildade dessa mulher. Perseverança de Jairo, perseverança dessa mulher. Os dois foram intencionais na fé, mas a fé que agrega valores. Observaram bem que quando a humildade e quando a perseverança, de mãos dadas com a fé, se linkam, se grudam aqui, de maneira intrínseca, um dentro do outro, o amarrar dessas três pontas resulta em restauração, resulta em milagre. Porque Jairo disse: se o Senhor tocar na minha filha, ela vai sarar e vai viver. A mulher que por 12 anos sangrando diz: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei sarada. O que é isso, gente? Se não fé. Tiago vai falar no capítulo 2 sobre 4 tipos de fé. E era sobre isso aqui que eu falaria com vocês, até que Deus me dirigiu para falar sobre esse tema aqui, a fé que opera milagres. Mas Tiago vai falar sobre a fé testada, sobre a fé morta, sobre a fé dos demônios e sobre a fé salvadora. 4 tipos de fé no capítulo 2 da carta universal aos judeus da dispersão. Tiago. Fé testada, fé provada, fé dos demônios, fé morta e fé salvadora. Você sabe que tem demônios que acreditam, tem demônios que acreditam mais que crente. Até emoções esses demônios esboçam. Tiago diz: tu dizes crer, e eu te digo, os demônios também creem. E eles creem que estremecem, mas não obedecem. Estremecer de crer é ou não é uma sensação? É ou não é algum tipo de emoção? Eles creem que estremecem, mas não obedecem. Quando você crê
e não obedece, a sua fé se assemelha à fé de demônios. Gente, é pesado isso para ser dito, mas é o que Tiago está falando. Você quer ficar zangado? Vai lá no capítulo 2 de Tiago e briga com ele. Falou, Tiago, que conversa é essa? Se você acredita, mas não obedece, você tem fé de demônios. Durma com esse barulho. Ou então procure obedecer para se diferenciar. Quer mudar da fé do demônio para a fé provada, a fé testada? É só obedecer, gente. Porque a fé, ela é movimento dentro de uma palavra liberada. Está entendendo isso? A fé é movimento dentro de uma palavra liberada. A fé, ela é dinâmica. A fé não é estátua. A fé não é parada. A fé responde a estímulos. A fé responde a propósitos. A fé ri das impossibilidades. A fé ri das circunstâncias adversas. O salmista fala de fé quando ele diz: caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Que é isso, gente? É fé. Quando você ora, acreditando que Deus te ouvirá, e a resposta chegou para você, o que foi que aconteceu? Por causa de você ter orado, você comunicou a Deus. Mas por causa de crer, Ele atendeu a sua fé. Deus ouve orações, mas responde à fé. A fé é indispensável em todo o processo. E é aqui que eu quero acentuar a fé de Jairo e a fé dessa mulher. A mulher sangra por 12 anos, a filha de Jairo tem 12 anos. Aqui cumpre-se o adágio de Jesus como pastor. O verdadeiro pastor é aquele que mata 2 coelhos na cajadada só. Jesus usou o cajado aqui com vontade. Jesus está discernindo aqui o tempo. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito. Tempo determinado, tempo macro. Para propósito, tempo micro. Tempo determinado de 1 ano, 365 dias. Ou como alguém já me disse, 12 meses. Qual o tempo determinado de 1 ano? Uma moça respondeu para mim, 12 meses. Falei, melhor seria 365 dias, mas tudo bem, 12 meses. E o tempo para propósito é dentro do tempo determinado, gente. E isso é melhor exemplificado, ilustrado, a partir do versículo 2 e 3. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Observou? Tempo para propósito. Jesus discerniu o tempo. 12 anos a garotinha vai morrer. 12 anos a outra perturbada sangrando aqui, com hemorragia. Vou numa talagada só, numa caminhada só, vou resolver as 2 situações. Mas Jesus reagiu à fé de Jairo e reagiu à fé dessa mulher. E entenda bem, quando você tem propriedade, glória a Deus, quando você senta na cadeira da humildade e da perseverança e mantém uma fé tranquila e pacífica dentro do seu coração, de que Deus vai agir, de que Deus vai atuar, nada e ninguém vai poder parar a mão de Deus de se movimentar na sua direção. Nada nem ninguém vai poder atrapalhar o mover de Deus na sua direção. Mas a sua fé tem que estar sendo testada, tem que estar sendo provocada. Quando Pedro vê Jesus andando por sobre as águas, e ele primeiro pensa que se trata de um fantasma, e ele era muito cabra-macho, sim senhor, mas na hora ele gritou igual uma gazelazinha. Gritou, ah! É um fantasma, é um fantasma! E Jesus, não tem mais, sou eu, não tem mais. E aí Pedro começou a reconhecer a voz e disse, és tu, Senhor? Me mande ter contigo por sobre as águas. Jesus disse para Pedro, vem! E Pedro, diferente dos outros que o medo paralisava, gente, o medo é cria da incredulidade, viu? Todo incrédulo costuma ser medroso. Costuma ter pânico, costuma ficar vendo alucinações, miragens, coisas pavorosas. Mas Jesus disse para Pedro, vem! Os outros o medo paralisou, mas o medo não conseguiu parar Pedro.
Fé e medo não ocupam o mesmo coração. Ou você tem fé ou você tem medo. Jesus disse para Pedro, vem! E Pedro, saindo do barco, andou sobre... Não, a palavra que Jesus liberou. Jesus não disse, vem. Então Pedro colocou o pé no vem. Vou. E começou a andar no voo, né? No vem, e ele vai andando. Quando ele para de olhar para Jesus e olha para as águas, o que aconteceu com ele? Afundou. Viu como ele não andou sobre as águas? Afundou. E desesperado de novo, o Pedrão muito macho, agora apavorado que nem uma garotinha, levanta a mão e fala, socorro, mestre! Socorro, mestre, socorro! Jesus sempre tem que ajudar, não é? Então estende a mão, levanta Pedro e diz, por que você teve medo, rapaz? Levanta Pedro, agora do lado de Jesus, Pedro anda sobre as águas. A experiência das águas é depois de ser socorrido, mas a experiência de fé te faz andar sobre a palavra. Estão entendendo? A experiência de fé te faz andar sobre a palavra. É o que cantamos agora há pouco. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Mas quando você está dominado, tomado por um propósito de fé, você não terá outra alternativa a não ser romper, a não ser vencer e a triunfar nesse intento de fé. Mas a nossa fé é testada, gente. A nossa fé é provada. Para a nossa fé se distinguir de uma fé natural, coisas sobrenaturais Deus vai criar para testá-la e promovê-la a esse lugar. Para a nossa fé em Deus se distinguir da fé de demônios, Ele vai cobrar obediência minha naquilo que Ele quer que eu lhe obedeça. A obediência tem que ser por fé. O que Hebreus 11, verso 6 diz? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é impossível que alguém se aproxime de Deus sem crer que Ele exista e que se torne galardoador daqueles que o buscam. Deus recompensa fé. Ainda bem que tem a cola bem aqui atrás. A referência está certa aí, mídia? Quando eu errar, não me entrega não. Mas é exatamente isso. Para Deus ver, Ele vai provocar fé em você. Tem um episódio nos evangelhos quando um pai pede socorro a Jesus a respeito de um filho, que quando o demônio vem sobre ele, joga ele no fogo, joga ele na água, e esse pai chega para Jesus e diz, Senhor, eu trouxe meu filho para os seus discípulos, e eles não puderam fazer nada. Se tu podes fazer alguma coisa, cure o meu filho, liberta o meu filho. O que foi que Jesus respondeu para ele? Se tu podes fazer alguma coisa, tudo é possível que crê. O pai tão fragilizado está jogando para outros a responsabilidade de crer. Então ele diz para Jesus, se tu podes fazer, cura o meu filho. Jesus, não é se eu posso, é se você crê. Entenderam, queridos? Não é se eu posso, é se você crê. O leproso chega para Jesus e diz, Senhor, eu sei que tu podes, mas se tu quiser, cura-me. Observou a diferença? Quem crê, chega diferente. A abordagem do pai desesperado, tão sofrido é, eu não consigo nem acreditar. Eu estou terceirizando a fé para que meu filho seja liberto. Alguns fazem isso, gente. Terceirizam a fé. Escute, fé na fé é fideísmo, não é fé. E Deus não honra fideísmo, Deus honra fé. E o que é fideísmo? Fideísmo é fé na fé do outro. E eu quero aqui no nome de Jesus denunciar isso, irmãos. Ah, eu já orei, mas se o meu pastor orar... O que é isso? Que base bíblica tem isso aí que você está falando? Eu já orei, mas se o fulano de tal orar, eu acredito muito na fé daquele fulano de tal, na oração daquele fulano de tal. Meu irmão, Jesus abriu um novo e vivo caminho pela sua morte e ressurreição lá na cruz. Pela sua crucificação, morte e ressurreição, Jesus abriu um novo caminho. Ele me deu livre acesso para Deus. E eu posso chegar a Deus na liberdade de um filho que sou e suplicá-lo pelos seus cuidados, e eu serei cuidado por Ele.
No nome de Jesus, eu quero repreender da sua mente, do seu coração, de onde quer que esteja essa coisa louca que queiram colocar fé na fé. Não, irmão. Ai, mas se o meu pastor orar, sempre dá certo. Aí o seu pastor vai orar por você, em vez de você ter a responsabilidade de orar, de desenvolver uma conversa com Deus, uma história com Deus. Ei! Deus quer viver uma história de fé com você, onde você se sente na cadeira da propriedade, com as marcas à mostra, contando o seu testemunho. Não é para outros, é para você o que Deus tem. O que Deus tem para você, na sua fé, Ele vai confiar a você. Ele vai derramar no seu coração. Ele vai trazer a você. O que Deus tem para você na sua fé, tem o seu DNA, tem a sua digital, tem o seu nome, tem o teu CEP, tem o seu endereço. O que Deus tem para você na história de fé que Ele quer viver com você, Ele vai colocar na sua vida, não é na vida de outro. No nome de Jesus, creia! Sabe o que acontece aqui? A mulher diz, eu vou tocar e vou ser curada. Quando ela toca, Jesus distingue ela da multidão. A multidão incrédula aperta, não experimenta nada. Mas quem tem fé só toca e recebe o milagre. Acontece algo poderoso aqui. Porque só Marcos coloca um milagre dentro do outro. E o que acontece aqui, queridos? Jesus sela a cura na vida da mulher. E a mulher está dando testemunho. Eu gastei todos os meus haveres, todos os meus bens. Eu sangrei por 12 anos. Ela está contando o testemunho dela. O milagre aconteceu aonde, gente? Na multidão. E o milagre que acontece na multidão aconteceu no lugar público. Se o milagre foi feito em público, ele deve ser testemunhado em público. Quem é que está na multidão escutando o milagre da mulher do fluxo de sangue? Jairo. Jesus estava indo para onde? Para a casa de Jairo. E o que Jairo está ouvindo agora? O testemunho da mulher que sangrou por 12 anos. Aí a mulher está contando, então eu sangrei, Jesus. E a lei de Moisés disse que eu tinha que ficar lá, aguardando o tempo de purificação, o tempo da imundícia da mulher, o tempo da menstruação dela. Mas a lei de Moisés impunha isso. Mas eu estou 12 anos nesse lugar, Jesus. Isso é lei, irmão. Jesus é graça que revela a Deus. Isso é lei. E a mulher então encontra oportunidade na graça que Jesus traz. O Evangelho de João diz que a graça e a verdade a gente conhece em Jesus. Então a mulher vem para Jesus e está contando testemunho. Até que a má notícia chega para Jairo. Jairo, não incomodes mais ao mestre porque a sua filha morreu. Só que o que aconteceu aqui agora? Jairo acabou de receber no coração dele o antídoto de fé. Para não se desesperar com a incredulidade que o medo traz. A mulher acabou de dar o testemunho. E a má notícia chega. Jairo, sua filha morreu. E Jairo está pensando. Ela sangrou 12 anos. Jairo, sua filha morreu. Ela veio por detrás da multidão. Tocou na orla do manto. Jairo, sua filha morreu. Ela gastou tudo que tinha enquanto estava doente. Jairo, sua filha morreu. Jesus curou ela. Jairo, sua filha morreu. Jesus chamou ela de filha. Jairo, sua filha morreu. O texto diz, Jesus sem dar bola para a notícia. Jesus sem dar importância para aquela má notícia. Escute, receba no seu espírito essa palavra. No nome de Jesus receba. Quem anda na companhia de Jesus vai ver milagre na vida dos outros e vai receber também o céu para a glória de Deus. Quem anda na companhia de Jesus não teme as más notícias. Eu quero te dizer isso. Quem anda na companhia de Jesus não teme as más notícias. Ainda que elas cheguem a ponto de abalarem as suas estruturas para te fazer cair. Se você está do lado de Jesus, você não vai temer a má notícia. O que foi que Jesus disse para Jairo? Jairo, não temas. Crê somente. Jairo, não tenha medo. Jesus está fazendo algo poderoso aqui. Jesus está proibindo Jairo de algo, mas está liberando Jairo para outra coisa. Jesus está dizendo, Jairo, você está proibido do medo, mas está liberado para crer.
Recebe essa palavra no seu espírito, em nome de Jesus. Recebe. Você não está proibido do medo. Você está proibido do medo que te paralisa. Você está proibido do medo que tenta deter você, parar você, arruinar você. Você está proibido do medo que tentou deter a sua história, tentou arruinar você, fazer você se prostrar. Você está proibido deste medo que te trouxe pânico. Você está proibido deste medo que gera crises de ansiedade. Você está proibido do medo que te deprime. Você está proibido do medo das coisas darem sempre erradas. Quando é a minha vez, tudo dá errado. Você está proibido desse medo no nome de Jesus. Trauma de ninguém, medo de ninguém vai paralisar o que Deus em fé quer operar na sua vida. No nome de Jesus, você já está rompendo. Você já está rompendo. Você já está rompendo. Faz um ato profético agora. Se levanta de supetão assim, ó, e dá um aplauso para Jesus aí, bonito. Mais alto, mais alto. Celebre as cadeias quebradas na sua vida. Celebre as cadeias quebradas na tua vida. Você está rompendo. Você está rompendo. Você está rompendo. Oh, no nome de Jesus você está rompendo. Senta por mais um minutinho, por favor. Jesus liberou Jairo, foi para crer. Jairo, nada de medo, só fé. Jesus chegou na casa de Jairo e ele encontrou um cenário lamentável. Jesus encontrou uma multidão chorosa. Jairo, sua filha morreu. 12 aninhos, Jairo. Irmão, o que Jesus faz? O versículo 40 deixa bem claro isso. Cadê o mídia dedo duro? O versículo 40 registra esse momento. Jesus chega e encontra um cenário. Todo mundo chorando. Vai ver, lá deveria ter muitas carpideiras. Aquelas mulheres que são pagas para chorar nos enterros de homens cruéis, homens perversos. Que o miserável é tão ruim que não tem nem quem chore por ele. Ele tem que pagar as carpideiras. A Bíblia fala de um homem que morreu sem deixar saudade. A Bíblia traz o registro de um homem que morreu sem deixar saudade. Daqui nasceu as carpideiras, só pode. Mas olha o verso 40. Ele viu alvoroço, que lamento todo. Começaram a rir de Jesus. O que foi que Jesus fez aí, gente? Vocês estão lendo comigo? Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe e os discípulos que vieram e depois entrou. É isso que eu estou lendo, que você está lendo também? O que foi que aconteceu aqui, gente? Antes de Jesus entrar, ele ordena que saiam. Para Jesus entrar no cenário, aquilo que está bagunçando o cenário vai ter que se retirar. Para Jesus entrar e colocar a sua digital, a sua assinatura, ele vai fazer com que aquilo que está atrapalhando se retirem. Jesus não vai entrar na sua casa para ser acessório, ele vai entrar para ser o dono da tua vida. Jesus não vai entrar na tapera velha e ela vai permanecer velha. Ele vai entrar e ela vai virar palacete. Porque é a nobreza dos céus que está entrando naquela casa. Quando Jesus entra na casa da doença, a casa da doença se torna a casa da cura. Porque Ele é o Senhor que cura. Jesus entra na casa da morte e ordena a vida, e é vida que vai ficar lá. Mas para Jesus entrar, a mentira vai ter que sair. Para Jesus entrar, o engano vai ter que sair. Para Jesus entrar, coisas terão que ser removidas. Não é o que está aqui escrito, gente. Jesus não vai entrar para se somar a alguma coisa. Ele vai entrar para ser a razão de tudo. Para ser a razão de tudo. E eu quero crer no meu espírito que quando você voltar para sua casa hoje, Jesus vai voltar com você. Vamos ser proféticos hoje, gente? Eu estou metido no profético hoje. Pastor Arley,
no nome de Jesus, prepare os ouvidos para ouvir testemunhos. Eu quero convidar vocês a levarem essa palavra no coração de vocês até chegar em casa. O que é que vocês vão fazer? Vão abrir a porta para ser educados, tá? Seja educado com Jesus. Ele só entra em casa que a porta é aberta para ele. O diabo arrebenta tudo. Jesus, ele bate na porta para entrar. Como ele já estará chegando com você, o que é que você vai fazer? Pelo amor de Deus. Pede para o dono da casa entrar e sentar no sofá. Sirva ele com Maria. Escolha a boa parte. Você vai abrir a porta e vai dizer: entra, Jesus. Quero te convidar a fazer isso. Vai abrir a porta e vai dizer: entra, Jesus. Tudo que está aí dentro, incluindo eu, somos teus. Entra, pede para Jesus entrar e entrega tudo para Ele. Ele vai colocar em ordem o que está fora de ordem. Ele vai começar a consertar o que está quebrado. Vai começar a curar o que é incurável. Vai começar a restaurar o que ninguém pode fazer ou restaurar. Mas é Ele dentro da casa que vai causar isso. Ah, entra, Jesus. Mas o que é que Jesus está trazendo? O que é que motivou Jesus a chegar na casa de Jairo? Humildade, perseverança e fé. Entenderam até agora esses valores juntos? Como isso impulsiona Jesus a se movimentar no contexto? Gente, fé é concordar com Deus. Fé é concordar com aquilo que Deus quer fazer. O pai disse para Jesus: se tu pode, Jesus, é se você crer. Não quero que você terceirize sua fé. Não quero que você coloque a tua fé na fé de outro. Deus quer fazer história com você. Leia o capítulo 11 de Hebreus e veja homens e mulheres normais que viveram uma história de fé. E por causa disso, está lá no capítulo 11 de Hebreus. E o capítulo 11 de Hebreus se encerra com um gostinho de quero mais. E que mais direi a respeito de... Aí vem uma listinha colocada. Dá até para colocar o nosso nome lá também, gente. Deus tem histórias de fé e de milagres para serem vivenciadas por vocês. Aconteceu algo aqui, gente. Vocês entenderam que Jairo buscou cura? Mas quando Jesus chegou, o que tinha acontecido? A criança morreu. E aí? Você busca Jesus para a melhora de algo, e até ele chegar, a coisa degringola de vez. Vai deixar de acreditar? Vai deixar de ser humilde? Vai deixar de perseverar? O Deus que toma conta das coisas mais ou menos difíceis, também toma conta das coisas impossíveis. Eu quero que você entenda que os seus limites não limitam Deus. A tua morte não é morte para Deus. O teu problema não é problema para Deus. Entenda que todas as nossas circunstancialidades, todas as nossas adversidades, todas as nossas problemáticas, todos os nossos limites são para Deus oportunidades dele ser glorificado e depois ser celebrado em testemunho. Você vai dizer: acabou! E Deus, que conversa é essa? Agora que eu estou gostando e vou dar início a tudo? Quando você disser: meu Deus, morreu! E Deus: eu acordo. Eu trato morte como sono para ser despertado. Palavras do aramaico, talita cumi. Olha o que diz em português: menina, eu te digo, levanta-te. Olha quanta coisa no português para uma frase de duas palavras. Talita cumi. Menina, eu ordeno a você, levante-se. E o que aconteceu com a menina? Ficou lá deitada, caída? Ela se levantou. Mas sabe sobre algo ainda mais profundo que aconteceu aqui? Escutem isso, gente. Escutem isso. Presta atenção. Eu chamo isso de um rema de Deus. Palavra revelada de Deus. Escuta isso. Quando Jesus entra na casa da gente, ele vai no nevrálgico da questão. Ele vai lá no âmago da problemática. Jesus entrando com Jairo foi aonde a criança estava morta. Jesus não brinca na periferia da situação, na superficialidade dela. Ele vai lá no âmago.
Jesus entrou na casa de Jairo e foi aonde o problema jazia. Ele foi lá onde a morte tinha gerado seu fatality. Escuta, Jairo pegou a sua criança morta e colocou nos braços de Jesus. Pega o que está morto na tua vida e coloca nos braços daquele que entrou na tua casa. Ele não entrou na casa? Quando entrou na casa foi para onde? Foi onde a morte tinha se instalado. Jesus, quando entrar na sua casa, ele vai lá no lugar onde está o problema. Ele vai lá no lugar onde a morte se colocou como morte. Oh, glória a Deus. Você está entendendo o que está acontecendo essa noite? É isso que vai acontecer. Jesus vai honrar a sua fé. Jesus vai honrar a sua perseverança. Jesus vai honrar a sua humildade. Jesus vai honrar a sua maturidade de crer. Crê que Ele pode fazer o menos. Crê que Ele pode fazer o mais. Crê que Ele pode resolver coisas fáceis. E crê que Ele pode fazer os impossíveis. Ele cura quem sangrou por 12 anos, mas também ressuscita quem morreu aos 12 anos. Ele é Deus. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Oh, bendito seja Deus. Ah, Jesus, conheça-o, ame-o, apaixone-se por Ele. Quantos entenderam que a fé que opera milagres, ela só pode ser uma fé centrada em Jesus? Ela tem que ser uma fé muito pura, muito genuína, muito autêntica na pessoa de Cristo. Oh, bendito seja Deus. Muito obrigado. Eu quero convidar você a sair correndo do seu lugar, o mais rápido que tu puder, para vir aqui à frente. Receber de Deus esse encorajamento, essa palavra de fé, para chegar na sua casa, abrir a porta e falar: Jesus, pode entrar. Entra e não deixa nada sem a sua supervisão. Mostra o banheiro da casa para Jesus. Vocês estão entendendo? Vocês vão fazer um ato profético, gente, em nome de Jesus. Venham aqui para frente. Vocês vão entrar em casa, vão abrir a porta. O pastor mandou uma boa ali agora. Só para quem gosta de filé, não tem nem espinho. Tem nem espinha. Glória a Deus. Você vai voltar para casa hoje, vai abrir a porta. Fala: Jesus, ó, isso aqui é o quarto onde eu durmo, tá? Com meu marido, que não está tão viril, trata com ele aqui, Senhor. Com minha mulher que está meio fria, Senhor, mexe com ela também. É aqui, Senhor, onde meu filho dorme, ó. Tá me dando trabalho, tá desobediente esse menino, Senhor. Senhor, aqui está a dispensa, ó, tá faltando umas coisinhas aqui também. Você pode trazer provisão. Você está entendendo o que você vai fazer? Ô, Senhor, o banheiro aqui, ó, tem um negócio entupido. Já falei para meu marido resolver, até não resolveu nada. O Senhor vem aqui também, cria a situação. Você vai apresentar a sua casa para Jesus de um jeito onde Ele vai colocar em ordem o que está fora de ordem. Oh, glória a Deus. Deixa-me falar para você, qual é o seu nome? Késia. Késia, o Espírito de Deus está abraçando o seu coração. Está vertendo bálsamo sobre lugares que estão feridos aí. E há um amorzão de Deus por você lindo, que no secreto da sua comunhão, Deus está tratando com você. Os muitos nãos que você ouviu ao longo da sua história vão se curvar diante do sim de Deus liberado sobre você. E Deus está dizendo sim para você num tantão de coisas que até agora você só ouviu não. E é por causa do sim de Deus que você vai pegar voo, menina. É por causa do sim de Deus que você vai romper esse casulo e vai voar como borboleta, turbinada como águia. É por causa do sim de Jesus que as coisas vão mudar à tua volta. Deus está trazendo colorido para dias acinzentados. Deus está mudando tanto. O amor do Senhor está abraçando o seu coração e está soltando essa canga, esse jugo que pesava. Ah, Deus manda te dizer que o teu nome é liberdade. Liberdade é o teu nome, Késia.
Oh, bendito seja Deus. Deus não passou por aqui não, Ele habita no meio do seu povo. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. E eu quero profetizar, quando Jesus entrar na tua casa, vai haver cura, vai haver provisão, vai haver reconciliação. Jesus entrando na sua casa, vai haver coisas inimagináveis de gloriosas e de poderosas na presença dEle. Você vai voltar para a sua casa acompanhada. Jesus não entra sozinho, Ele entra com discípulos. Ele entra com discípulos. Jesus entra com ensinos. Ele entra com amigos. Ele entra com conselheiros. Jesus entra. Ele entra. O Espírito de Deus está abraçando o seu coração, pequeno. Está removendo as cinzas do seu coração. Está acendendo a brasa de novo. E está mandando você voltar a acreditar. Você está tão machucado em algumas áreas que você deixou de acreditar. Mas Deus manda te dizer, volta a acreditar. Seu coração não é um cemitério de sonhos. Não, não é. Seu coração é um lugar onde Deus realiza propósitos. Onde Deus cumpre promessas. Como você está machucada, minha filha? Mas há bálsamo do Senhor vertido sobre o seu coração. E há um novo tempo estabelecido da parte de Deus para você. Deus manda te dizer que a partir de hoje, Ele faz novas todas as coisas. Seu coração não é peteca para ficar na mão de ninguém que quer brincar com os teus sentimentos. Deus está tornando novas todas as coisas, diz o Senhor. Você não vai mais chorar por essas coisas que você vem chorando. Deus vai fazer o seu pranto romper-se em alegria e em festa. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Eu sei que você crê. Eu sei que você crê. E como Deus comunicou ao seu coração hoje, entre lágrimas e espera, olha quantas lições Deus tem confiado ao teu coração. E Deus manda te dizer que tudo quanto você tem aprendido dele nesse lugar de dor, são pepitas de ouro, são coisas preciosíssimas demais. Ele é contigo. A mão do Senhor está estendida para segurar a tua e te fazer superar as limitações que você anda tendo. Ele vai responder a antigas orações e cumprir antigas promessas. E o teu coração vai celebrar nele. Louvado seja Deus. Vamos lá. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de olha para isso. Crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Oh Deus, eu oro nesse instante no nome de Jesus, pedindo ao Senhor que cada coração que aqui está diante do altar se aproprie dessa palavra que eles escutaram essa noite. No nome de Jesus, no nome de Jesus, nós entendemos nesse texto que quando o Senhor toca, o milagre acontece. Mas quando pela fé também tocamos no Senhor, milagres também acontecem. E que no nome de Jesus, o teu filho, agora mesmo, Deus, agora mesmo, no nome de Jesus, cada coração que aqui está, seja tomado pela fé bíblica. Seja tomada pela fé, que na prática resulta em obediência. Agora mesmo seja tomado por uma fé que ri das circunstâncias, que afugenta o medo, coloca o medo para correr. Que agora mesmo cada coração que aqui está na frente, Deus, seja encorajado, revestido de fé, para que quando chegarem em suas casas, ao abrirem as suas portas, Jesus entre com elas. E no lugar onde há problema, traga a solução. Tem doença, traga a cura. Oh, no nome de Jesus, o teu filho, opera o teu milagre, Senhor, por meio da tua palavra. Entra, honre a fé de cada um dos teus filhos. Eu oro em nome de Jesus. Dá um aplauso bonito ao Senhor Jesus, meu pastor. Obrigado, viu?